Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do JV Oficial Podcast. Gente, quem tá vendo pelo YouTube, tá vendo aqui como hoje eu tô gatinho. Normalmente eu tô com o cabelo sempre repartido ao meio. Hoje eu tô com o cabelo de lado, me arrumei. Sabe pra quem? Pra você que está escutando esse episódio. Bom, e hoje nós iremos falar sobre comportamento humano. Porque eu quero que você entenda que marketing, criação de conteúdo nas redes sociais não é apenas você sair postando vídeo, postando foto, vai além disso, né? E o que eu quero pegar hoje, um ponto interessante para vocês, é a questão do entender sobre o comportamento humano, sobre como as pessoas funcionam, como a mente delas funcionam e também pegar no ponto que é na sua dor. Um exemplo, eu tenho muita vergonha de gravar stories, eu tenho alguma insegurança de produzir conteúdo e hoje a gente vai entrar um pouco nesse assunto também, que é a questão do comportamento humano e você, né, trazendo você como o seu comportamento que você tem também se comportar dentro das redes sociais. Às vezes você tem alguma limitação, como a vergonha. Então, às vezes você tem alguma limitação também, né, como o medo mesmo de gravar stories, a vergonha, e isso tem algo por trás, que isso pode ser destravado através da ferramenta que eu trouxe aqui uma especialista muito querida, eu gosto muito dela, inclusive, né, tudo sobre barra de Jax eu fui aprendendo com ela, e eu tenho também um curso, e ela tem um trabalho incrível. Eu conheci a barra de Jax através dela, que é uma ferramenta de 32 pontos, né, que vai trabalhar dentro aqui da sua mente, 32 pontos energéticos, que vão desbloquear, destruir, descriar todas as crenças limitantes que você tem sobre você. E como ela é especialista nisso, ela também vai trazer alguns pontos sobre a questão do comportamento humano, como as pessoas se comportam, e também como essa ferramenta pode ajudar você a tirar todas essas limitações da sua vida. Seja muito bem-vinda, Jamile Saldi, terapeuta, especialista em barras de Axis, mentora e agora também facilitadora de consciência, que agora você também tem um curso que é uma novidade. Porém, se apresente, fale quem você é, conta um pouquinho pro pessoal sobre a barra de Axis. É com você. A batata sua. Pois então, pessoal, eu sou Jamile Saldi. Entre uma das minhas formações, barras é o que eu mais gosto. Assim, eu amo muito fazer barras, mas eu também sou coach, eu trabalho com mesa radiônica, biomagnetismo, todas essas coisas aí. O resultado é sempre o mesmo, né? É pra gente melhorar, quebrar nossas crenças e se adaptar nesse mundão de uma forma mais próspera e mais abundante. Acho que é sobre isso. O João falou que agora eu sou facilitadora, eu já sou facilitadora há 4 anos, porém eu não estava dando curso ainda, porque o que eu mais queria era saber realmente o que eu estava fazendo. Eu fui estudar, eu fui buscar, eu esperei os resultados para eu falar assim, não, agora eu sei. Então eu auxilio muitas pessoas que fazem e acabam indo lá e tem dúvidas, mas eu já sou facilitadora há 4 anos já. E agora vai colocar em prática. E agora eu vou começar a dar o curso, porque na prática eu já estava meio que ajudando as pessoas sempre me perguntam, mas e aí, eu fiz isso e aconteceu isso. Então, assim, as pessoas não querem muito buscar, né? Elas querem as respostas prontas. Eu gosto de buscar a resposta. Eu não gosto da resposta pronta de ninguém. Eu gosto de ver com os meus próprios olhos. Então, eis-me aqui. Facilitadora de consciência também. Bom, e sobre a questão do comportamento humano? Qual a importância de entender e se autoconhecer, né? Entender assim, seus comportamentos, suas reações, para ter uma vida melhor, né? Se autoconhecer para expandir. Existe uma história que ela é basicamente assim, sabe, João? Tinha um homem que ele perdeu a chave dele. E daí ele olhou para trás e viu um poste de luz. Daí ele foi lá perto do poste de luz,
e começou a olhar pro chão. Daí o policial desceu e falou assim: o que você tá procurando, meu senhor? Dele: tô procurando minhas chaves. Daí ele falou assim: ah, então vamos procurar. E daí ninguém achou. Aí daí o policial falou assim: você perdeu aqui mesmo? Ele falou: não, eu perdi lá pra frente. Então as pessoas querem ficar buscando onde elas estão enxergando as coisas. E geralmente a gente não consegue enxergar o que é, porque está inconsciente. Então a gente tem que mudar esse comportamento de estar buscando coisas onde não tem resposta. É fato. Então assim, eu tenho medo de falar na câmera e fazer um stories. Se você ficar só olhando pra câmera e falar assim, não vai dar, você não está indo aonde você precisa ir. Você só tá ali na luz do poste. Então você precisa trabalhar o seu comportamento. Você precisa saber aonde está a raiz daquilo que você está procurando. Então, aonde está a chave? Então você teve pais que às vezes disseram para você que a sua opinião não era boa o suficiente, ou que, sei lá, alguém já tentou calar a sua voz. Então, como que você vai expor a sua condição? Como você vai se colocar como uma pessoa que vai se expor a essas pessoas? Então, assim, é muito difícil. Então, assim, quando você tiver alguma coisa, buscar um comportamento seu que hoje não funciona, certeza que tem algo por trás disso. E daí entra barras. Então, você vai buscar aonde realmente você tem que buscar. Tirar essa crença para você realmente trazer um comportamento novo para você. É isso. E assim, a Barras ela também é uma ferramenta que é como a frase que eu falei, destruir e descriar, né? Tudo aquilo que impede tal pessoa de, né, algo relacionado a isso. E a questão do story é muito bacana porque assim, a Barras ela transforma mesmo. Porque eu conheci a Barras através de você. E você lembra que quando eu cheguei até você, quem era eu? Eu tava começando tudo. E aí eu tinha um monte de crenças limitantes. E gravar vídeo era uma delas, não era? E aí, a gente foi fazendo sessão, a gente foi fazendo nossos vídeos, inclusive até veio aqui a nossa. Eu comecei a falar, por que você não começa a vender? E aí foi onde começou, né? Então, eu posso me pegar como um case, porque assim, de verdade, eu tinha uma certa vergonha de gravar stories. E aí, destruir, descriar, tudo aquilo que me impede de gravar um stories. Mas eu tenho um adendo aí. O quê? Não é, gente, assim, depois que ele conheceu as barras e daí transformou a vida dele, tá? Quando a gente faz barras, a gente entra no nosso eu superior. Então, tudo que é nosso de mais divino e mais especial aflora. É da gente pra gente mesmo, de dentro pra fora. Então, esse é só um movimento. Eu só faço um movimento de dar um sacode nele, mas eu não desenvolvo nada. Então, vou lá fazer barras que eu vou ficar igual o João. Não, entendeu? Barra só vai te dar um start pra você ser o melhor que você pode ser. De você mesmo. Então, assim, não existe ninguém que vai ser a pessoa que mudou a vida do JP e por causa disso, o JP é quem é. Não, o JP é quem é porque ele é. Né? Essa é a essência dele. Então, cada um tem o seu dom e as barras geralmente trazem esse dom à tona. Então, é o seu ser trabalhando para ser. Obrigado por trazer esse posicionamento e deixar bem claro sobre isso. Né? E ninguém faz milagre na vida. Internamente, a gente entende que o poder da nossa ação também influencia muito na nossa vida. E eu queria que você trouxesse aqui, deixa eu trazer aqui a pergunta que eu anotei, muito interessante pra gente conseguir desenvolver melhor. E na questão dessa experiência com as barras de Axis e como ela influencia na vida da pessoa na questão do comportamento humano. Vamos dizer assim, chega uma pessoa com muita vergonha de fazer certa coisa. Um exemplo, sei lá, gravar um vídeo, vamos pegar porque é o que a gente tá falando aqui. Então, através das ferramentas das barras, né, de destravar os pontos, você pode conseguir quebrar essa crença limitante dessa pessoa. É um processo, né? Mas assim... É um processo. A gente precisa, real, saber aonde tá vindo a raiz disso. Geralmente tá vindo da infância. Geralmente.
Então, assim, eu trabalho com todas as ferramentas que eu tenho para destruir e descriar todas as crenças que estão ali. Então, assim, eu me programei, eu estudei muito. Então, hoje eu tenho uma apostila, porque as barras, ela é tão poderosa que ela vai real fazendo aquilo que é bom para você. Porém, se você não sabe nem o que você está procurando, é difícil. Então, assim, hoje eu tenho direcionamento, sabe? Eu fiz um trabalho mais posturado, eu tenho a minha apostila, para você começar a se ouvir, né? Não é sobre eu falar, é você escreve, você se escuta, né? Você se lê ali e você sabe o que você está trazendo. Então, qual foi a pergunta mesmo, Jô? Não, basicamente meio que era isso. Era como as barras Jax, elas influenciam dentro do comportamento da pessoa. Entende? Então a pessoa ela tem um comportamento assim que tenho muita vergonha de gravar stories. O que eu posso fazer? As barras é uma ferramenta que ela vai criar essa crença limitante. Que provavelmente essa crença foi criada quando a pessoa ela era criança, né? Na parte da infância. Então, consegui responder a pergunta. Uhul! Tá bom? A gente tem TDAH, a gente se entende, a gente consegue encaixar as coisas. E assim, nós temos certos padrões de comportamentos, certo? Temos. Então, é válido a gente entender primeiro o nosso comportamento para depois você querer entender o do outro. Porque nem sempre você, né? O centro do universo. Entendeu? Não, é assim, muitas coisas que eu vejo, João, pessoas estudam porque querem dinheiro, né? E daí elas estudam só para passar para frente. E é como se elas se fechassem pro crescimento delas, né? Tipo, quando a gente faz alguma coisa e a gente, mas fulano tem esse problema, fulano tem aquele problema, e nunca a gente tem o problema que a gente precisa ter. Então, assim, vá buscar as pessoas que já procuraram seus problemas, já se reestruturaram, porque também é importante. Porque quando você cuida de si, você consegue dar atenção para o outro. Então, mude o seu comportamento e daí sim você vai conseguir olhar para as outras pessoas. Porque enquanto você for o centro do universo, daí vai ficar querer difícil. ficar só olhando pro outro, julgando o outro, e às vezes você julga no outro que você não quer ver em você, né? Então primeiro a gente vai olhar pra gente, depois a gente vai olhar pro outro, né? Então é por isso que a gente resolveu entrar um pouco nessa questão do autoconhecimento, porque você precisa se entender quem é você, qual é o seu comportamento, como você reage a certas situações, para depois você entender o comportamento do outro na internet, né? E entrando nesse assunto do comportamento, por que entender sobre comportamento humano para você fazer uma criação de conteúdo mais assertiva? Porque você precisa conhecer o seu público, né? Vamos dizer assim que você tem um público, certo? Você tem lá o seu público definido. Tá, você é meio que assim, seu público tá assim. Você vai fazer assim para você ter mais resultados, certo? Você vai dar uma nichada melhor, como pode dizer? Não é tipo uma nichada assim, você vai colocar o seu público tudo. E vai juntar tudo assim num funil, vai afunilar o seu público para que você consiga fazer, né, a captação muito mais prática. E aí você entende como essas pessoas se comportam para você criar um conteúdo que seja assertivo e se conecte com essa pessoa. Entende a importância de entender também o comportamento? Então assim, eu trabalho com infoproduto de renda extra. Vamos colocar eu que sempre está em alta. Então, você precisa entender o comportamento da pessoa que busca por uma renda extra. Tá, normalmente é uma pessoa que ela tá com baixa renda, com uma pessoa que ela deseja mais dinheiro. Então, ela vai em busca disso. E como que ela se comporta? Tá buscando novas coisas, novas formas de fazer dinheiro. Então, você vai criar um conteúdo direcionado para esse tipo de gente, para essas pessoas. Entende? Vamos pegar outra coisa. Terapeuta. Seu público é o quê? Pessoas com ansiedade, depressão, né? Que mais? TDAH, né? Então, assim, você vai criar um conteúdo que conecte com essas pessoas.
Ah, mas se for criança, vai se conectar com os pais. Mas sempre você vai falar com o público que você deseja falar. Da forma que ele fala, trazendo uma comunicação que você se conecte com ele. Não trazendo tantos assuntos técnicos, né? Outro exemplo. Médico. Ele quer um público. Mas se ele ficar entrando com assunto técnico, ele vai se conectar com outros médicos e não vai se conectar com o paciente dele. Então, você tem que entender como o outro se comporta para você criar um conteúdo mais assertivo dentro das redes sociais, né? E aí entra na jornada do autoconhecimento para você primeiro se entender, saber quem é você, a sua essência, o seu propósito, né? Eu sempre falo isso, sempre vou falar sobre essência e propósito. E você entender também o seu comportamento, como você se comporta, porque você é assim, como você fala assim, tipo, eu sou intensa, entendeu? E eu gosto de me conectar com outras pessoas que são intensas. Jamile é intensa, cara, você tem noção, entendeu? E aí eu trouxe então esse assunto do comportamento humano pra você entender a importância disso. E aqui entrando na parte das barras de artes novamente, né? Eu queria que você compartilhasse algum caso assim que você já resolveu. É porque se a gente falar disso, talvez entre algumas coisas que não é legal falar. Mas você pode entrar, sei lá, cita um exemplo de uma pessoa que tem um problema e você foi a solução pra isso. Eu é pesado. Não, gente, assim, ó, eu já vi muitas pessoas irem lá porque estão engasgadas, estão começando com muita dor de estômago, sabe? Vai no médico e é gastrite, é não sei o que lá. E na verdade, a pessoa ela não consegue dizer não. Então vai adoecendo, né? Porque quando você fica engolindo muito, tudo que você não põe pra fora vai pra algum lugar. Então tá indo pra dentro de você. Então adoece suas células, adoece seu estômago, porque você tá engolindo tudo aquilo pra você. Então começa a te dar queimação, começa a te deixar indisposto e quem sabe uma úlcera, né? Então assim, vejo pessoas descobrindo o poder de dentro de si de dizer não. E parece que é uma coisa assim bem pequena, né? Mas é uma coisa muito grande para quem consegue se desfazer disso. No meu caso, eu tinha uma mente muito acelerada, então eu vivia no passado e daí eu misturava com o presente, o medo do futuro, era uma baderna. Então, assim, barras pra mim me ajuda a estar completamente presente. Hoje, quando eu faço barras e eu recebo, né, porque a gente filtra o sentimento do outro, eu tô presente ali. Então eu sei, esse daqui é meu, esse daqui é do outro. Então esse é um sentimento do outro que eu tô sentindo, não é meu. Então assim, dá pra gente se conectar com isso, dá pra gente se organizar. E eu acho que é importante. Lógico que eu já esqueci a pergunta. Então essas são algumas das mudanças que eu vejo muito acontecer. E eu acho que faz muita diferença na vida das pessoas. Estado de presença, até onde a gente consegue. Estado de presença, ou aprender a falar o não. Acho que são coisas boas. Perfeito. Você trouxe então a mudança, porque assim, já é transformação. É transmutação também, né? Então, assim, eu tenho certo segurança, alguma coisa. Pode ajudar a liberar, né, esses pontos, essas travas que estão na minha vida. Bom, então eu queria que você deixasse um conselho para essa pessoa que tem muita insegurança. Ela tem medo de dar o primeiro passo, ela tem medo de se libertar do passado para viver o novo. Então, o que você poderia dizer para essa pessoa? Eu posso dizer para ela de todo o meu coração busque você, né? Busque saber quem é você, quais são as coisas que você gosta, o que te traz paixão na vida, amor, tesão. Tesão é bom também, né? Para você conseguir viver. Então se conheça, tem tanta terapia boa. Quem quiser pode vir aqui em Taubaté, tô pronta para fazer barras, destravar esse rolê aí. Porque a melhor coisa da vida é você conseguir ser você, sem se preocupar com os outros. E, gente, é o que eu mais falo também. Ser você. Não adianta você querer criar um personagem dentro das redes sociais. Você precisa ser você.
Mas quem é você? Entende? Então você precisa sim entrar nesse processo de autoconhecimento. Então se você já não entrou, não, entra. Ai, tem 50 anos de idade. Porra, entra. Não tem limite de idade, não. O autoconhecimento é eterno. A gente sempre vai estar se redescobrindo, descobrindo quem nós somos, né? Quando somos crianças, somos um toquinho de gente. Nós somos, assim... As pessoas dizem quem nós devemos ser ou quem somos nós, né? Então, talvez você, assim, acaba sendo aquilo que você é porque seus pais, seus avós, seus tios, eles fazem você ser assim. Mas será que realmente esse é você? Que você tem uma essência. Então, a minha essência qual que é? Depois que eu descobri. Eu sou risonho, eu gosto de falar muita... Olha, a criança baixou nele, até a voz de criança agora. Sou risonho. Virou um bebê agora. Um fofinho, né? Fofo. Eu gosto de... Eu sou risonho. Gente, ele é criativo. Sou criativo, né? Eu gosto de falar bastante coisa mais livre, mais solto, assim. Eu gosto de falar, me comunicar e sempre sorrindo. Cara, se me ver triste, é difícil. Posso estar lambendo o fundo do poço, mas eu vou estar lá sorrindo pra você. Enganando o inimigo lindo. Bom, e pra gente finalizar, como sempre, eu quero te agradecer por ter assistido até o final. Agradecer a Jamile por estar presente nesse podcast incrível, né? Então eu quero te agradecer por ter ficado até o final. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe com os amigos, família, vem dar uma risada um pouquinho com a gente, tá aí no seu carro escutando. Curte aí no Spotify, se lá tem o sistema de curtir, mas dá 5 estrelas. Comenta o que você achou desse episódio. E é isso. Dia 5 não. Dia 11/5 tem um evento de prosperidade digital em Taubaté, no Hotel Lavilac, onde eu vou entrar muito mais na questão do comportamento humano. E principalmente, né, na questão comportamento, estratégia de conteúdo, a questão da sua essência, entender também a essência do outro, pra você se conectar com o outro. Então eu vou entrar numa coisa bem mais profunda, falando sobre marketing de conteúdo, marketing também tradicional, porém encaixando um a mais, que eu sempre gosto de estar fazendo a mais. Então, eu te convido aí, se você não se inscreveu ainda, e até o próximo episódio.